Mas, ô Justo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente é muito curioso aqui de saber o que a turma bem-sucedida que vem aqui faz com o próprio capital. E a gente sabe que você tem um family office, etc. E tal, um Elf, né? Você comentou. Isso. Mas, excluindo os negócios, aonde está o seu dinheiro hoje? Como que você aloca isso daqui? Como que Então, você eu tento fazer patrimônio? assim, eu estava dizendo aqui rapidamente Tinha antes... que ter uma filosofia, alguma coisa? Eu estava dizendo um pouquinho antes que o perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr. Tá. Eu sou um pouco mais agressivo do que deveria para a minha idade, né? Que eu já estou na fase de manutenção de capital e tenho pouco tempo para refazer. Quando eu falo que um cara de 30 anos pode ser mais agressivo e investir mais na bolsa... Mas quando chega no seu patamar, Justo, isso daí muda um pouco, né? Não pense que muda, porque os caras fazem besteira, entendeu? Então, por exemplo, eu não alavanco. Isso é uma coisa que está fora do meu repertório. Não corro risco desnecessário. Então, obviamente que nesse momento todos os ativos perderam muito valor no mundo todo, porque tivemos a tempestade perfeita de emendar numa Covid uma guerra na Ucrânia. Eu fico perguntando, né, para mim, o que esse Putin tem na cabeça? Ele tem lá uma... Desculpa só fazer essa... Porque tem a ver com o impacto no mercado financeiro. Ele tem lá um país economicamente pequeno, não é pequeno porque é o tamanho do Brasil, mas vocês imaginam o Brasil conseguiria, em qualquer hipótese, sustentar um mundo bélico, a força bélica do tamanho que a Rússia montou? Conseguiria nunca, né? A gente não teria dinheiro para isso. Agora, você imagina uma economia do tamanho da nossa, investindo tanto, 10, 12, 15% do PIB em forças militares. Isso já desequilibra a economia para caramba. Agora, está tomando sanções do mundo todo. Ontem foi a última, que agora o ouro, que ele é o 10% da produção do ouro do mundo é dele, e aí já cortaram compra do ouro russo. Já está fora do sistema do SWIFT internacional, do sistema financeiro. Já não consegue mais fazer operação só em rublos. Ontem deu um calote, inclusive, de 100 milhões de dólares, que foi o primeiro que a Rússia deu em décadas, né? Porque não conseguiu pagar a dívida externa. Onde ele vai levar esse país? Vai levar para a bancarrota esse país. Todos 400 empresas multinacionais saíram do país. Tanto que o cara montou um McDonald's local lá, porque perderam a rede de McDonald's. Sim, não dá para entender por causa da invasão da Ucrânia. Quer dizer, é surreal quando eu penso nesses gestores, entre aspas, né, tiranos, ditadores, que cometem um erro desse tamanho. E o que ele fez? Ele fez pela primeira vez os Estados Unidos ter uma inflação de 9% ao ano, que nunca acontece. Desde que eu sou empresário, eu nunca vi. Nunca vi. Você também nunca viu. Em 41 anos é a primeira vez. Nunca teve uma inflação dessa. O juro aumentando no mundo todo, criando, eventualmente, uma recessão que pode vir. Hoje estão dizendo que talvez não venha, porque deu uma esfriada já na economia americana. Isso é bom nesse momento, que aí evita a recessão. A Europa entrando em quase recessão também. Quer dizer, tudo por causa desse louco, porque nós saímos da Covid, tinha tudo para as economias se recuperarem. O Brasil vinha bem também. Por mais que a gente critique, a gente pode criticar o que a gente quiser, mas o que o Paulo Guedes fez aqui, a economia brasileira, a situação macroeconômica do Brasil estava em ordem, né? E aí vem essa guerra para atrapalhar tudo. Então, nem sei porque agora eu me perdi porque eu estava falando tudo isso. Para você falar o que você faz com o seu dinheiro. Voltando. Então boa. Ele estava tentando fugir. O Thiago está aqui para me assessorar nos momentos. Então, Thiago e turma, é o seguinte. Quando tem um impacto desse tamanho, que você vê, como investidor, onde você tem que se proteger, né? O que você tem que fazer. Quem mais tomou prejuízo nesse momento eram os que estavam mais expostos, né? Então, as ações, por exemplo, o mercado acionário brasileiro voltou a cair abaixo dos 100 mil pontos. Se você olhar as empresas, elas estão super desvalorizadas. Elas estão valendo muito menos do que deveriam, né? Tem ativos muito mais valorosos do que elas estão sendo vendidas em bolsa. A bolsa brasileira inteira está barata pra caramba. Você periga, a bolsa brasileira inteira não vale um Google, né? Então, é mais muito barato louco. que 2008. Mais barato Mas que a crise de 2008 foi dura, né? Exato. E hoje nós estamos em pior situação que é. Então, oportunidades estão aí. Eu, como investidor, sempre penso assim, como equilibrar as coisas. Então, eu chamo o pessoal, no meu caso, da minha própria empresa, que faz essa gestão para as pessoas, e analiso caso a caso e peço uma sugestão. Por mais que eu me ache investidor profissional, eu peço para os meus CIO, né, que é o Chief Investment Officer nosso, e a equipe dele, uma sugestão de perfil de portfólio, onde a gente tem um equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo. Tem coisa. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo, e vice-versa. E aí você tem. Então, private equity é mais longo prazo, depende muito mais do desempenho da empresa, não tem tanto a ver com o mercado. Tem, porque a empresa também se impacta, mas é uma coisa mais diluída. Então, você tem uma forma de olhar um portfólio, eu sempre faço isso, de forma equilibrada. Então, se eu perdi em algumas posições, perdi também como todos os mortais perderam. Todo mundo perdeu que estava investindo. Mas eu consegui me proteger bem. Então, eu estou meio que perto do 0 a 0. Não tô, isso é maravilhoso dentro de um portfólio. 2022, eu estou perdendo lá fora. Eu tenho investimentos fora do Brasil, em grande parte. Né?
Eu sempre gostei, né? Isso é uma coisa que vem de herança de tradição judaica lá dos meus pais, né? Não é meu caso, que não tenho zero ligado em religião, mas assim, meu pai é um imigrante húngaro que teve que fugir da guerra e ele sempre falava para mim, liquidez, né? Diferente da colônia árabe que gosta de escritura, né? Então, escritura. Você está num país que se virasse uma Venezuela, não vai acontecer por causa do nosso... Não temos nós somos muito mais potentes do que isso, mas corremos risco com a volta do PT. Mas sabe quando a gente visitou o Paulo Guedes, perguntou para ele, ele falou, podemos virar uma Venezuela. Então, mas se isso acontecer, o que acontece com o teu terreno, tua casa, tua propriedade? Loucura. Então, o que acontece se você tem liquidez? Muda tudo. Então, assim, é a hora da liquidez, é a hora da crise, pois que o ouro cresce nesse momento, as pessoas vão procurar vamos dizer, os investimentos seguros, né? Então, o resumo da ópera é esse, é equilíbrio. O cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo para o jovem que o percentual de coisa, de risco que você possa ter, se você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, em bolsa, as coisas. Fica mais no papai e mamãe que você vai se dar melhor. Cara, parece que a gente está em X2 a velocidade aqui, não tá? Tá um pouquinho. Muito rápido? Eu tô falando muito rápido? Não, incrível. Tá incrível. Não, tá massa. Eu tava muita eficiência, produtividade. Eu tava pensando na minha carteira de investimento enquanto eu também tava pensando que eu tenho talvez 20 a 15% de renda fixa. Não, tá ótimo. Então vou falar mais. Não. Eu falei como elogio. Como elogio, ninguém nunca conseguiu ser tão eficiente, pensar tão rápido e falar tudo do jeito que você fala. Eu acho que eu tô errado. Olha que tem 10, 15% de renda fixa, então, né? E o resto tá tudo em... Ai, Kaique, não fala sobre isso. 3 fundos imobiliários. Só uma coisa para dizer, durante a crise, Warren Buffett, que é um dos que eu mais admiro no mundo, ele falava assim, meu pior investimento em ações levou 18 anos para voltar, se a empresa é boa. Um dia volta. E é a hora que ele fala outra coisa muito legal, que é o seguinte, deixa eu falar mais lento. Não faz isso. Ele fala assim, a hora da crise é o momento em que o impaciente passa a receita para o paciente. O cara que tem paciência e tem estômago e sangue frio vai ficar quieto e não vai realizar o prejuízo. Então, pode dizer, o que você pode dizer assim, estou valendo menos, porque o papel que eu tinha lá do Banco do Brasil, ou da Petrobras, ou do qualquer empresa, ou da Ambev, está valendo menos nesse momento, mas são boas empresas, eu acredito nela. Eu, nesse momento, em estatais, eu não poderia, apesar de estar em barata, está de graça, principalmente do Banco do Brasil. Mas com essa instabilidade, eu não compraria ações estatal nesse momento. Eu não compraria. Mas daqui a pouco compraria, dependendo do que a gente vai vislumbrar do que vem aí na eleição. Olha que bizarro, né? Ou tem alguma coisa que a gente não sabe, né? Geralmente é isso, ou cara, algum risco diferenciado. Porque quando você olha para o Banco do Brasil, você pega os grandes bancos, o Banco do Brasil está com um PL hoje menos de 5. De graça. Você tem noção do que é isso? Ou tem alguma coisa, não é possível, está muito abaixo da média. Isso quer dizer que o que você investir hoje, você recupera em 5 anos. Você recebe através de lucro. Legal. Né? Basicamente. Cara, e aí você olha para a Bolsa, olha que interessante, quando você pega os últimos 36 meses, você sabia que a nossa Bolsa ela subiu 0% em 36 meses? Que beleza, hein? legal. É bizarro isso aqui. Eu sei Mas bem. é porque tem um descolamento, tem muito commodity para cima e outras coisas muito baratas hoje. Cara, hoje, inclusive, quando terminar, eu vou gravar um vídeo aqui. Assim, tem muita coisa barata, concordo muito. Da oportunidade. Exatamente. Inclusive, cash está caindo de 4% a 6%. Ô, Man, deixa eu perguntar uma coisa. Man é fogo, né, cara? Man aqui, vamos... Man. Senhor Roberto Justus. Né? É que a gente essa é a mesclada que faz a gente ser plural aqui, entendeu? Aliás, eu vim mal vestido. É o conhecimento técnico com o Man. Não, pô, eu vim Agora, assim, o Roberto, você comentou sobre religião, etc. Você se considera um homem de fé de alguma forma? Ou você acha que isso aqui teve algum impacto na sua trajetória? Vivi, eu posso falar a verdade aqui? Não? Pode. Não vamos nunca mais vender. Eu sou... Estou ferrado. Eu tô ferrado, né? Não, mas eu acho que a verdade liberta. Mas as pessoas vão falar que o Justus é isso, aquilo. Porque, na verdade, é assim. Eu tenho origem... Pai e mãe, origem judaica, né? Eles são húngaros. Sabe que eu falo húngaro, né? Akarod beszélhetek magyarul. Akarod beszélni magyarul? É uma língua terrível, porque não descende de nada, nem de anglo-saxônico, nem de latino, nem de nada. Mas eu parei de falar húngaro em casa. Mas você fala húngaro mesmo, fala Eu acabei de falar para você em húngaro, mas se você quiser eu falo em húngaro. Não, mas essa é a única frase que você fala, você fala húngaro mesmo? Eu falo húngaro, perfeito. Eu só parei de falar porque eu falava com meus pais e já faleceram faz um tempo. Então, enferrujou. Minhas irmãs comigo já falam em português. Eu cresci em colégio americano, que é uma ajuda danada, né? Uma vantagem competitiva. Nasci no Brasil, falo português e húngaro. Então, 3 línguas. Depois incorporei mais algumas que ajudam. E não teve essa influência muito de religião, porque meus pais não eram muito ligados. Minha mãe era mais ligada, meu pai era zero. Meu pai era ateu. E eu virei ateu. Então, assim, eu não tenho religião, respeito demais as religiões. Acho que elas são muito importantes, principalmente para as pessoas, são um apoio importante para as pessoas, né?
E eu acredito muito em energia, acredito muito na troca de energia, acredito muito... Aqui tem uma energia nessa sala, sabe? Tem energia com as pessoas, tem troca, tem força. Eu acho que nessas coisas eu acredito bastante, né? No que, sei lá, no universo, essas coisas meio inexplicáveis. Mas sou muito mais pro lado da ciência, Big Bang, teoria da evolução, do que Adão e Eva, tá? Então, sempre foi assim, né? Eu adoro discutir, falar com padre, com rabino, com teólogo, porque eu faço um monte de perguntas. Se eu perguntar só para eles, cadê e os dinossauros? Porque eles falam que o mundo nasceu sei lá quantos mil anos só atrás, não milhões de anos, né? Os dinossauros. Mas eles não têm resposta. Mas tudo bem, não vou discutir aqui a validade das coisas, porque eu respeito demais e só não quero... Eu só tenho a minha visão, né, das coisas e sempre foi assim. Então, não tem reza, não tem religião. Para mim, né? Tem acreditar nas pessoas, nas relações, né? Na forma de atuar, na decência, no ajuda ao próximo. Tem uma série de coisas que você não precisa da religião para fazer. Você pode fazer do teu jeito, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Mas até essa questão da energia é algo a mais, né? Não, sem dúvida. Né? Não, eu acho que é ser humano que falar que não tem nada que acontecendo, que não tem alma, que não tem, né, que não tem energia, que não tem nada, aí o cara está um pouco frio demais com relação às coisas da vida, né? Então, assim, pressentimento, energia, a troca de energia. A energia é uma coisa muito poderosa, positiva ou negativa, né? Eu não deixo a negativa me contaminar, tento sempre emanar aquela energia positiva, o pensamento positivo. Eu adoro essas coisas, aqueles estudos sobre pensamento positivo, a força da mente humana, a força que a gente tem, né, de mover os obstáculos, etc. Mas eu não fico pedindo para alguém, entendeu? Eu tento fazer isso do meu jeito.